Você já parou para pensar por que tantas pessoas no Brasil vivem endividadas, mesmo ganhando bons salários? Hoje, vamos explorar o maior erro financeiro que a maioria dos brasileiros comete e como isso afeta sua vida. Assista esse vídeo até o final para mergulhar fundo nesse assunto e entender como evitar cair nessa armadilha. No Brasil, a educação financeira ainda é um tema deixado de lado por muitas pessoas. Muitos de nós não aprendemos sobre gestão de dinheiro na escola e acabamos descobrindo na prática, muitas vezes de forma dolorosa, como lidar com nossas finanças. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, cerca de 90% dos brasileiros ganham menos que 5 salários mínimos por mês, o que equivale a menos de R$ 7.000 mensais. Isso coloca a esmagadora maioria entre a classe baixa e a classe média baixa. Mesmo aqueles que ganham entre 5 e 10 salários mínimos de R$ 7.000 a R$ 14.000 por mês, não estão isentos dos problemas financeiros. Cerca de 74% dessa faixa estão endividados e 23% estão inadimplentes, ou seja, não conseguem pagar suas dívidas e acabam acumulando juros sobre juros. Mas o que está por trás de tudo isso? A resposta é simples: a falta de educação financeira. Não importa quanto você ganha, se você não sabe administrar o seu dinheiro, as dívidas podem se tornar uma constante em sua vida. Vamos entender mais sobre isso a seguir. A educação financeira é crucial para a saúde financeira de qualquer pessoa. No Brasil, essa educação é rara e, muitas vezes, ausente desde a infância. Crescemos sem saber como gerenciar nosso dinheiro, sem entender a importância de poupar e investir, e, frequentemente, caímos na armadilha de gastar mais do que ganhamos. Vamos ver agora a história fictícia de João, que ilustra bem essa realidade. João era um jovem que ganhava um salário mínimo trabalhando em uma loja de roupas. Morando sozinho, ele tinha despesas significativas com aluguel, alimentação e outras necessidades básicas. Com uma renda baixa, ele vivia no básico, usando uma bicicleta como meio de transporte e fazendo compras em mercados atacadistas para economizar. Mesmo assim, raramente conseguia poupar dinheiro e, às vezes, acabava se endividando no cartão de crédito, acreditando que ganhar um pouco mais resolveria seus problemas financeiros. Alguns meses depois, João encontrou uma oportunidade de fazer um bico como barman nos finais de semana. Com isso, sua renda mensal aumentou para R$ 2.400. Animado com o aumento, ele financiou um carro, acreditando que agora poderia se dar ao luxo. No entanto, logo se viu novamente endividado, gastando tudo o que ganhava e mais um pouco no cartão de crédito. Novamente, pensou que ganhar mais resolveria seus problemas. Com o tempo, João foi promovido no seu emprego principal, ganhando R$ 4.000 por mês. Novamente, ele aumentou seu padrão de vida, trocando o carro e financiando uma casa. Mas, apesar da renda maior, seus gastos também aumentaram na mesma proporção, mantendo-o preso no ciclo de endividamento. O tempo foi passando e João se formou como engenheiro, que era um sonho que tinha desde pequeno. Mesmo quando arrumou um novo emprego e começou a ganhar R$ 15.000 por mês, João continuou com os mesmos hábitos financeiros, gastando tudo o que ganhava e acumulando dívidas. Você percebe que a renda não é o mais importante? Se você ganha mais e gasta tudo que ganha, obviamente vai ficar sem nada. Essa história é comum para muitos brasileiros. O maior erro financeiro que João cometeu, e que muitos de nós cometemos, é aumentar o padrão de vida na mesma medida que a renda aumenta, sem priorizar a poupança e o investimento. Mas calma que tem mais. Esse ciclo de aumentar os gastos sempre que a renda aumenta é o que chamamos de corrida dos ratos. As pessoas ganham mais dinheiro, aumentam seus gastos, se endividam e precisam ganhar ainda mais para pagar essas dívidas. É um ciclo sem fim que impede o acúmulo de patrimônio e a estabilidade financeira. Aqui estão alguns pontos importantes para entender e evitar a corrida dos ratos. Aumento do padrão de vida. Cada vez que sua renda aumenta, você sente a necessidade de gastar mais, muitas vezes, em itens de luxo que não são essenciais. Endividamento. Compras financiadas
E o uso excessivo do cartão de crédito podem levar a dívidas que acumulam juros, tornando difícil sair do vermelho. Falta de poupança. Sem poupar, você não cria uma reserva de emergência e fica vulnerável a qualquer imprevisto. Ausência de investimentos. Sem investir, seu dinheiro não trabalha para você, dificultando a construção de um patrimônio a longo prazo. Se estiver gostando dessas dicas, não esqueça de deixar um like antes de continuar. Seu apoio é muito importante para nós. Mas você deve estar se perguntando: como romper esse ciclo vicioso? Para romper esse ciclo, é fundamental mudar a mentalidade e os hábitos financeiros. Aqui estão 6 dicas para ajudá-lo a sair da corrida dos ratos. O primeiro passo é ter controle sobre seus gastos. Anote todas as suas despesas, desde as maiores até as menores, e veja para onde está indo o seu dinheiro. Isso pode ser feito manualmente ou com a ajuda de aplicativos de finanças pessoais. O importante é ter uma visão clara de seus gastos e identificar onde é possível cortar. Criar um orçamento é essencial para manter suas finanças em ordem. Estabeleça um plano de quanto você pode gastar em cada categoria: moradia, alimentação, transporte, lazer, etc. E siga esse plano rigorosamente. Isso ajudará a evitar gastos impulsivos e a manter suas despesas dentro dos limites. Uma das regras de ouro da educação financeira é: pague-se primeiro. Isso significa que, assim que receber seu salário, você deve separar uma parte para a poupança antes de gastar em qualquer outra coisa. Comece com um valor que você consiga manter consistentemente, mesmo que seja pequeno, e vá aumentando à medida que sua renda crescer. Investir é uma das melhores maneiras de fazer seu dinheiro crescer. Existem diversas opções de investimentos, desde a poupança, menos recomendada devido ao baixo rendimento, até investimentos mais rentáveis como CDBs, Tesouro Direto, ações e fundos imobiliários. O importante é buscar conhecimento sobre investimentos e escolher aqueles que se adequam ao seu perfil e objetivos. Lembre-se sempre de buscar a ajuda de um profissional financeiro. E sempre que possível, evite contrair dívidas. Se precisar comprar algo caro, como um carro ou uma casa, planeje-se com antecedência e tente pagar o máximo possível à vista para evitar os juros dos financiamentos. No caso de usar o cartão de crédito, pague a fatura completa todos os meses para evitar os juros altíssimos. Imprevistos acontecem e estar preparado para eles é crucial para manter a saúde financeira. Tente poupar de 3 a 6 meses do seu custo de vida em uma reserva de emergência. Esse dinheiro deve estar em um investimento de fácil acesso, como uma conta poupança ou um fundo de emergência. Ajustar o padrão de vida é o passo mais importante para evitar o ciclo de endividamento. Isso não significa que você nunca deve aumentar seus gastos, mas sim que deve fazer isso de forma planejada e sustentável. Aqui estão algumas dicas para ajustar seu padrão de vida de forma saudável. Aumente os gastos gradativamente. Quando sua renda aumentar, ajuste seus gastos de forma gradual e consciente. Não se sinta pressionado a gastar tudo de uma vez. Priorize os investimentos. Sempre que sua renda aumentar, priorize aumentar também seus investimentos. Se antes você investia R$ 200 por mês, aumente esse valor para R$ 500 ou mais, conforme sua nova capacidade. Evite comparações sociais. Não caia na armadilha de gastar para impressionar os outros. Foque nas suas necessidades e objetivos financeiros. Planeje grandes compras. Para compras maiores, como um carro ou uma casa, planeje-se com antecedência. Poupe e invista o necessário para conseguir fazer essas aquisições de forma sustentável. A ilusão do status. Muitas pessoas caem na armadilha de gastar mais para aparentar uma condição financeira melhor do que realmente têm. Esse comportamento, além de ser prejudicial para as finanças pessoais, não traz felicidade duradoura. Aqui estão algumas reflexões sobre a ilusão do status. Aparência versus realidade. Ter um carro de luxo ou uma casa grande pode impressionar os outros, mas se essas aquisições são feitas à custa de dívidas, o preço a pagar pode ser muito alto. Felicidade duradoura.
A verdadeira felicidade financeira vem da segurança e da tranquilidade de saber que você tem um patrimônio sólido e não está endividado. Influência social. Muitas vezes, as pessoas que criticam seu estilo de vida são as que estão mais endividadas. Não se deixe influenciar por elas. Concentre-se em seus próprios objetivos financeiros. Investir na sua educação financeira traz inúmeros benefícios. Aqui estão alguns deles. Você aprende a controlar seus gastos e a poupar de forma eficiente. Com melhores hábitos financeiros, você consegue evitar e reduzir dívidas. Investindo regularmente, seu dinheiro cresce ao longo do tempo. Uma reserva de emergência e investimentos bem planejados trazem mais segurança e tranquilidade. Você consegue planejar e alcançar objetivos de longo prazo, como a compra de uma casa, a educação dos filhos e a aposentadoria. O maior erro financeiro que a maioria dos brasileiros comete é aumentar o padrão de vida na mesma medida que a renda aumenta, sem priorizar a poupança e o investimento. Para evitar cair nessa armadilha, é essencial ter controle sobre os gastos, criar um orçamento, poupar regularmente, investir de forma inteligente, evitar dívidas desnecessárias e ajustar o padrão de vida de forma consciente. A educação financeira é a chave para alcançar a estabilidade e a segurança financeira. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é muito importante para nós. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!